Bom dia, então, iniciamos hoje nosso segundo dia do Fórum do Programa de Pós-Graduação em Geografia. Ontem a gente teve uma mesa redonda, uma palestra de abertura muito feliz, muito instigante, e recomendo a todos e a todas que deem uma olhadinha no vídeo que está lá disponível no canal do programa no YouTube. Aliás, todas as atividades da semana estarão presentes lá, né? Assim, então, logo seja possível, a gente vai postando. Queria agradecer a presença de todos e todas, e, sobretudo, do professor Lucas, que trouxe uma fala aí desenhada nas suas atividades de pesquisa e muito vai abrilhantar a nossa semana com essa sua experiência. O professor Lucas é geógrafo, né, licenciado e bacharel pela Universidade Federal de Viçosa, é mestre em extensão rural, também pela Universidade de Viçosa, é doutor em geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente ele é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, no campus Muriaé, né? Que é integrante do grupo de pesquisa e extensão Poemas, que versa sobre política, economia, mineração, ambiente e sociedade. E também do Núcleo de Estudos em Agroecologia Puri. Atua, né, como professor permanente aqui do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFV e possui larga experiência aí na docência do ensino médio integrado, né, na educação de jovens e adultos, e também trabalhos de assessoria de movimentos sociais atingidos por grandes empreendimentos, sobretudo barragens e mineração. Realiza pesquisa e extensão junto a agricultores familiares, no entorno da Serra do Brigadeiro, aqui em Minas, né, atuando sobretudo nos campos da geografia regional, geografia agrária, extensão rural e ecologia política. É com grande satisfação que eu passo a palavra para você, professor. Você tem meia hora, depois a gente vai passar pro outro professor que vai compor a mesa, ele deve chegar a qualquer momento, e aí a gente pode abrir para perguntas. Fica à vontade. Bom dia, né? Obrigado, Carol, pela recepção. Parabenizar pelo evento também, né? Eu acho que, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, é um momento importante para a gente debater as pesquisas que estão sendo construídas, né? Debater as propostas que a gente pretende empreender no programa e programas de pesquisa em geral, né? E é justamente o que eu pretendo fazer aqui, né? Eu trouxe uma apresentação sobre um trabalho que vai ser publicado num livro, vai sair recentemente um livro sobre isso, mas eu trouxe dados que eu ainda estou trabalhando, né? Então eu corro um certo risco, no sentido de que os dados não estão completamente analisados, não estão finalizados, mas eu quis justamente aproveitar esse momento para mostrar o que eu tenho feito e para onde eu quero seguir, assim, né, daqui para frente, em termos de pesquisa. Eu trabalho, como a Carol apresentou aí, né, com assessoria a movimentos sociais, sobretudo ao movimento dos atingidos por barragens e o MAN, né, que é o Movimento pela Soberania Popular na Mineração. E nessa assessoria, um dos grandes desafios é o licenciamento ambiental, né? O licenciamento ambiental não é uma coisa fácil, não é de simples compreensão, o processo em si não é fácil. E a gente tem, sobretudo os cursos de ciências ambientais, geografia, né, e outros cursos que atuam na área ambiental, algumas disciplinas, né, sobre esses procedimentos, que tratam, na sua maioria das vezes, de leis, né, de como as leis pedem que seja seguido o rito do licenciamento ambiental. Há muitos cursos na internet também sobre licenciamento ambiental, né, pagos, digamos, caros, né,
que são voltados, sobretudo, para empreendedores ou para consultores ambientais. Não é isso que eu vou trazer aqui hoje. O que eu vou trazer é uma perspectiva crítica de interpretar como esse licenciamento ambiental foi construído, sobretudo em Minas Gerais. E aí é o tema que está na ordem do dia, né? Essa semana o Congresso pode votar a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, o Senado, né? A Câmara já aprovou em maio, está no Senado, na mão da Cátia Abreu, relatora, né? Da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Um PL que tramita desde 2004. E agora ele foi aprovado na Câmara, relatado por um deputado ruralista, né? Que propõe, entre outras coisas, o licenciamento por adesão e compromisso, né? E nesse contexto, assim, Minas Gerais ele acaba sendo um laboratório para o licenciamento ambiental. O que a gente tem visto o que acontece na esfera federal, ele é um pouco reflexo do que acontece em Minas Gerais. Então, o licenciamento ambiental federal, ele, inclusive o CONAMA, né, o próprio CONAMA, ele partiu da ideia do COPAN em Minas Gerais. Então, analisar o que aconteceu em Minas Gerais, ele permite fazer um paralelo, permite projetar o que pode acontecer no nível federal. Por que isso? Minas Gerais tem um licenciamento anterior ao nacional, né? O nacional veio com a Política Nacional de Meio Ambiente e Minas Gerais veio na década de 70, né, anterior, né? O próprio COPAN anterior ao CONAMA. E Minas Gerais passou recentemente, em 2016, por mudanças nas legislações referente à sua política ambiental. E eu considero o licenciamento ambiental como um dos principais instrumentos da política ambiental nacional. E a minha intenção é mostrar um pouco os bastidores de como essa flexibilização, de como essa modificação da legislação ocorreu aqui em Minas, né? E aí eu tenho tratado, né, o que eu tenho pensado em fazer sobre isso, vai muito na ideia ainda está no nível das ideias, de um debate sobre o que eu tenho chamado de geopolítica corporativa, né? Da onde vem esse debate? Eu me inspiro, sobretudo, na geografia, mas eu tenho um diálogo com as ciências sociais de uma forma geral, né? Tem esse autor aí, o cientista político, né, o Mitchell, ele tem um texto que ele analisou os países do Oriente Médio, né, como que os estados do Oriente Médio sofreram e sofrem ainda interferência das grandes grupos de petróleo, né, no mundo. E aí eu faço um pouco um paralelo com essa discussão no estado de Minas Gerais a partir da mineração, né, como as mineradoras influenciam a constituição da política ambiental de ordenamento do território em Minas Gerais, né? A Berta Becker, com seu debate sobre geopolítica, né, me interessa muito esse debate dela, em que ela vai tratar como o Estado, né, as fronteiras do Estado estão em disputas na regulação do território. Ela trata especificamente da Amazônia, mas eu traço um paralelo com a Berta Becker. O Carlos Wagner, né, do IPUR, que trabalha o planejamento territorial e o projeto nacional, né, em que ele vai argumentar que o poder de algumas empresas hoje sobre a gestão do território é maior do que algumas instâncias governamentais. Eu vou me apropriar desse argumento e vou tentar mostrar como isso é feito em Minas Gerais, né? Sobretudo no setor de mineração. O Milton Santos, né, que ele fala sobre norma e intencionalidade do direito e espaço geográfico na organização do território, né, que ele vai falar que o Estado hoje perdeu a sua autonomia, né, essa soberania sobre o ordenamento do território, e ela é ocupada hoje, cada vez mais, pelas empresas, pelas grandes corporações. E, finalmente, uma geógrafa, antropóloga, né, geógrafa, mas fez mestrado e doutorado em antropologia, que é a Débora Brons, que ela vai tratar do que ela chama de uma geopolítica empresarial no decorrer do licenciamento ambiental. Eu vou ampliar um pouco essa ideia de geopolítica empresarial, a partir da ideia de geopolítica corporativa. O que eu estou entendendo com geopolítica corporativa, né? A meu argumento é que a divisão Estado-corporação hoje não faz mais sentido, né? Os mecanismos institucionais do território não estão confinados dentro do que se chama Estado, né? Do que tradicionalmente na geografia política, na geopolítica se chamou de Estado. O Estado hoje ele está entrelaçado com essas corporações, né? E a partir de uma complexa rede de associações para gerar e gerir recursos ambientais e poder, né? Essa linha entre Estado e corporação ela não é nítida mais. Existe um entrelaçamento aí, várias estratégias nas corporações para fazer esse entrelaçamento. E o licenciamento ambiental ele é um desses mecanismos institucionais que mostra esse entrelaçamento
ele é um mecanismo privilegiado para se analisar essa geopolítica corporativa, né? O que eu estou chamando de geopolítica corporativa. Por que isso? No caso da mineração, é o Estado que define os parâmetros de operação, né? Que são muito relevantes na mineração, porque quem detém o monopólio sobre o subsolo é o Estado. Embora ocorra a ocupação do solo e há regulamentos, regramentos para o solo, né? Uso e ocupação, o subsolo é da União. E ele decide para quem ele vai fazer essa concessão, né? Então, essa concessão, esse ordenamento, esse debate sobre o solo e o subsolo, o licenciamento ambiental se torna uma arena privilegiada para ver quais interesses estão em jogo, né? No caso de Minas Gerais, o setor da mineração ganha relevância, como eu pretendo mostrar aqui esse entrelaçamento. Rapidamente, assim, sobre política ambiental, não vou entrar em detalhes disso, né? A gente teve recentemente a COP26 aí para discutir políticas ambientais no nível mundial, mas desde a década de 70 há uma, entre aspas, consciência ambiental que emerge a partir da percepção sobre o esgotamento dos recursos naturais no planeta, né? Não tem como assegurar esses recursos infinitamente. E esse debate influenciou uma série de ações nacionais e supranacionais, digamos assim, pensando em criar mecanismos, regulamentos, do que a gente chama no pacotão de política ambiental, né? O fato é que, seja o Clube de Roma, Rio 92, Eco 92, Rio mais 10, né? Enfim, essas, a COP26, todos esses encontros, todos esses mecanismos, ele está assentado no que um grupo de pesquisadores da ecologia política tem chamado de paradigma da adequação ambiental, que são procedimentos desenhados a partir da ideia de desenvolvimento sustentável e que depositam uma fé cega, digamos assim, nos arranjos tecnológicos para as soluções dos problemas ambientais, né? É uma ideia de adequação da sociedade do ambiente à lógica econômica acumulativa, né? Você tem uma ideia, a gente tem no licenciamento empreendimentos sendo aprovados com 400 condicionantes ambientais, né? Então, assim, que empreendimento deveria ser aprovado numa política ambiental que tem 400 condicionantes ambientais? O empreendimento de mineração recentemente foi aprovado nesse sentido. Bom, esse debate internacional, em maior ou menor grau, influenciou vários países no mundo e, inclusive, o Brasil, né? Ele veio, sobretudo no Brasil, a partir da década de 80, quando se constituiu a Política Nacional de Meio Ambiente, o Sistema Nacional do Meio Ambiente e o próprio Conselho Nacional de Meio Ambiente, né? Dentro dessa política do meio ambiente é que está, então, o licenciamento ambiental, que eu considero a principal política ambiental do Estado, digamos assim, nas suas diferentes esferas, né? Municipal, estadual e federal. Entretanto, antes disso, antes da década de 80, o Brasil, especificamente, já tinha algumas regulamentações, sobretudo o Código das Águas e o Código da Mineração, né, que foi uma forma de construir arranjos políticos e institucionais para alguns setores de interesse, né? Os recursos hídricos e os minerais eram considerados estratégicos pelo Estado, né? O Estado, principalmente no período da ditadura militar, né? Por potencial de gerar energia elétrica ou para alavancar a indústria de base, né? A gente tem grandes hidrelétricas construídas nesse período e a própria CSN em Volta Redonda, né? Em Minas Gerais, esse debate é anterior, né? É anterior à Política Nacional de Meio Ambiente, que começou já na década de 70, formado pelo que um pesquisador, né, o Helder Carneiro, chama de tecnoburocracia ambiental, ou seja, pesquisadores, engenheiros de Minas, né, se reuniram, né, na verdade, para construir uma proposta de política ambiental. Em 76, dentro da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, que existia, esse debate, esse GT foi formado e se constituiu, então, algumas linhas de atuação, né? E aí que surge o Conselho de Política Ambiental, na época chamada de Comissão de Política Ambiental, conhecido como COPAN, né? O COPAN, então, surge em 77, no âmbito da Secretaria de Ciência e Tecnologia, através de um decreto, e ele era um colegiado, até hoje deliberativo a respeito das questões ambientais no Estado, né? O COPAN é quem decide sim ou não para uma licença ambiental. Até hoje é assim em Minas Gerais, né? E o COPAN, por ser anterior à Política Nacional de Meio Ambiente,
ele foi meio um espelho do que é o CONAMA hoje, né? Hoje, antes dessa debandada, dessa destruição, digamos assim, do CONAMA, né? O Copan serviu de referência, né, para o CONAMA. E aí, eu criei algumas, digamos assim, periodizações, né? Estou construindo ela ainda, né? Com alguns fatos importantes em Minas Gerais nesse licenciamento ambiental. Por exemplo, 77 a 82, o Copan era o órgão ambiental, vamos dizer assim, de Minas Gerais. Ele tinha uma atuação muito mais de fiscalização do que de licenciamento, né? Ele ia fiscalizar empreendimentos potencialmente poluidores ou degradadores do meio ambiente. E em 83, começou-se a criar uma estrutura institucional, foi aí que criou a Superintendência de Meio Ambiente e a Fundação Estadual do Meio Ambiente, né, em 83 a 88, que passaram a ser os órgãos, então, de referência em Minas Gerais para atuar na política ambiental mineira. E lá, no final da década de 80, início da década de 90, que a SEMAD, tal como a gente conhece hoje, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SUPRAM, o IEF, né, os comitês de recursos hídricos, foram criados. Na década de 90, enfim, se cria uma estrutura própria dentro do governo para tratar das questões ambientais. Acontece que da década de 90 para cá, muita coisa mudou, para o bem e para o mal, diria mais para o mal, né, digamos, em termos de flexibilização. E são essas mudanças recentes que me interessam mais, né, em pesquisar. Então, por exemplo, de 97, uma das principais mudanças é a tal da centralização e descentralização das decisões, né? De 97 a 2007, por exemplo, todas as decisões sobre licenças ambientais eram centralizadas no Copan em Belo Horizonte, ou seja, o empreendimento que acontecia a 500 quilômetros de distância de Belo Horizonte, ele seria votado sim ou não para sua licença lá em BH, independente de qual empreendimento seria, né? Já em 2007 a 2015, houve uma descentralização dessas decisões, né, desse poder deliberativo do Copan. As SUPRANs, né, as regionais, aqui na nossa região, na Zona da Mata, ela fica em Ubá, elas faziam as análises técnicas e o Copan teve, então, as suas unidades regionais colegiadas, né, do Copan, ou seja, era como se fossem Copans regionalizados, né, formados pela sociedade civil no âmbito da região e outras representações governamentais, enfim, regionais que decidiriam sobre o empreendimento no âmbito da região. Nessa época, eu já atuava, né, com projeto de extensão nos debates aqui na região das hidrelétricas, sobretudo, né? E eu participei de várias reuniões do Copan. A sociedade civil, de fato, participava, como ouvinte, participava das decisões, mas estava o ambiente de reunião com a população. Né? E aí, eu destaquei em vermelho, em 2016, no governo Fernando Pimentel, houve nova modificação de todo o procedimento da política ambiental. E aí, modificações que, com o discurso, né, o discurso que é comum nessas casas legislativas, né, e do executivo, de acelerar o licenciamento ambiental, né, que ia deixar mais rígido, mas ia ser mais célere. E aí que a gente começou a perceber, então, várias flexibilizações. Eu, particularmente, estudei esse licenciamento em 2019, logo que rompeu a barragem de Brumadinho em B1, e eu fui entender toda a mudança que teve nesse licenciamento. Eu não tinha me atentado para ele ainda, e eu fui ver Brumadinho passou por esse novo procedimento, que eu vou mostrar aqui com detalhes para você, então, como ficou o licenciamento ambiental. Esse é o organograma atual da SEMAD, digamos assim. Em maior ou menor grau, ele foi isso ao longo do tempo, mas eu destaquei, então, duas peças-chave, digamos assim, nesse processo, que é a SUPRAM regional, que faz análise técnica das peças do processo, do documento, né, que compõe o licenciamento ambiental, e uma nova instância que é a SUPRE, a Superintendência de Projetos Prioritários. Né? Ela vai definir o que é prioritário e vai ter um trâmite específico dentro da SUPRE. Uma primeira coisa que eu queria falar é que, para entrar nessa seara do licenciamento, uma das principais autorizações que a gente precisa ter, eu lembro muito do Bourdieu, né, Economia das Trocas Linguísticas, tem um livro desse, né, que vai fazer uma análise sociológica do que falar quer dizer, né, da onde a gente fala. A primeira autorização vem na necessidade de dominar esse glossário, digamos assim. Né?
São muitas siglas, a gente vai tratar, às vezes, até mais em siglas do que dos nomes propriamente dito, né? Faz o FCE, vai o FOB, o termo de referência, EIA, RIMA, SUPRAM, SUPRE, SEMAR, enfim, são inúmeros termos, e a gente tem que dominar essas várias siglas, né? Confesso que não sei todas, mas a experiência me deu essa autorização, digamos, de entrar nesse campo, e eu sou constantemente questionado sobre essa experiência, né? Porque eu nunca trabalhei com as empresas, eu sempre trabalhei com os movimentos sociais nesse processo de licenciamento ambiental. Mas eu queria destacar a SUPRE nesse concurso, né? Bom, o que é essa modificação nessa lei 21.972, de 2016, de janeiro de 2016, ensejou no licenciamento ambiental em Minas Gerais, né? Qual foi essa flexibilização? Primeiro que foi um projeto de lei aprovado na Câmara, na Assembleia Legislativa, né, de Minas Gerais, 20 dias após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Ou seja, a gente passou por o maior desastre ambiental do Brasil e 20 dias após o rompimento, a Assembleia Legislativa aprova uma lei que flexibiliza todo o licenciamento ambiental em Minas Gerais, que, em boa parte, é de empreendimento de mineração. Esse projeto de lei, então, 2.946, virou essa lei 21.972. Essa lei, ela foi regulamentada por alguns decretos, mas esse decreto 46.953 aí, ele excluiu o Ministério Público do Copan, né? Antigamente a gente tinha o Ministério Público como um baluarte, né, desse debate, né, da sociedade civil também, existiam cadeiras da sociedade civil e o Ministério Público, e esse decreto, então, excluiu o Ministério Público das deliberações do Copan. Essa foi uma das inovações, né, trazidas por essa lei. Além disso, ele centraliza novamente o processo em Belo Horizonte. Ou seja, o empreendimento aqui na Zona da Mata não vai ser votado pelas instituições, pela sociedade civil, não vai ter sua deliberação feita regionalmente. Ela volta, então, para Belo Horizonte, nas câmaras técnicas especializadas. Existem, se não me engano, 7 câmaras, né? Câmara de Infraestrutura, Câmara de Agricultura, e a Câmara, a CMI, que é a Câmara de Mineração. Essa Câmara especializada que vai votar, vai deliberar, a partir do processo, né, sim ou não para a licença. Atualmente, essa Câmara, no Copan, essa de mineração, é composta pela SEDEX, SEGOV, SEC, que são secretarias do governo, né? Pela CODEMIG, pelo IBAMA, pela Agência Nacional de Mineração, pelo IBRAM, que é a instituição que representa as mineradoras, pelo Sindiestra, que é o Sindicato da Indústria Extrativa, pela Federação das Indústrias de Minas, pelo Cefet e pelo CREA. Só o FONASC, que é o fórum que representa a sociedade civil, tem essa cadeira, né? Só o FONASC, então, representa a sociedade civil. Isso explica, em boa medida, né, que no licenciamento da barragem B1 em Brumadinho, apenas um voto foi contrário ao seu licenciamento nessa Câmara, né? Uma outra coisa que essa lei ensejou foi novas modalidades de licenciamento ambiental, bem próximo do que é a proposta da Lei Geral de Licenciamento Ambiental que está tramitando no Congresso Nacional, né? Entre essas novas modalidades, tem essa LAS, a LAC 1 e a LAC 2. Mas eu destaquei mais a LAS, que é a Licença Ambiental Simplificada, que ela enseja, às vezes, um relatório ambiental simplificado, e a LAC 1. A LAC 1, ela pegou a licença trifásica, ou seja, aquela que tinha LP numa fase, audiência pública, LI, né, que é a licença de instalação, e depois a licença de operação em outra fase, e juntou tudo numa só. Agora você faz a LAC, que é a licença ambiental concomitante. Você pega as três e vai numa tacada só. A LAS, que é a licença ambiental simplificada, é um cadastro. O empreendedor vai lá no site, faz um cadastro, preenche os requisitos e sai o papel, a licença. É um cadastro automático. É daí que vem a ideia de licença por adesão e compromisso do governo federal, né? Esse LAS já existe em Minas Gerais, essa licença ambiental simplificada, e em alguns casos nem exige relatório ambiental para se ter essa licença. Você só cadastra e sai, então, o papelzinho lá com a licença. E por último, eu vou falar dessas licenças mais para frente, vou trazer alguns dados para vocês entenderem o que isso causou, né? E por último, essa lei, esse decreto, outro decreto, na verdade, criou, então,
a Superintendência de Projetos Prioritários. O que é a SUPRE, né? Que é essa Superintendência de Projetos Prioritários? É um grupo formado, chama Grupo de Coordenação de Políticas Públicas de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Esse grupo é formado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, pela Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, pela CEMIG, pela INDNA, que é uma organização de desenvolvimento também, coordenado pela Secretaria da Fazenda. Esse grupo vai falar assim, olha, o governo considera tal projeto prioritário. Se ele considerar esse projeto prioritário, ele vai passar por um outro trâmite, não o trâmite normal do licenciamento ambiental. A SUPRE vai assumir o licenciamento ambiental e ela que vai, inclusive, recomendar voto no COPAN. Ela recomenda se esse projeto pode ser aprovado ou não. Quando a SUPRE declara um projeto prioritário, ele sai do trâmite da SUPRAM, seja qual regional for, e vai para Belo Horizonte tramitar na SUPRE. Né? E esse grupo, vocês viram aí pela unidade, né, eles conseguem uma unidade facilmente, não tem contestação. Então, o que eles decidem como prioritário, quase tudo que passa lá, eles vão decidir prioritário, não tem contestação. Ela vai direto para a SUPRE e vai para o COPAN votar. Ela tem um poder, então, de discricionariedade no licenciamento ambiental. Né? Ela influencia o voto, a SUPRE. A barragem B1 de Brumadinho passou pela SUPRE, e a SUPRE recomendou votos sobre ela. Eu vou mostrar esse caso em específico mais para frente. Aí eu levantei alguns dados, no ano de hoje, em 2021, de quais projetos, quantos projetos estão na SUPRE e quais áreas desses projetos. Né? Aí eu vi lá que, então, dos 63 projetos hoje que estão na SUPRE, 44 são considerados prioritários, são da área de mineração. Então, 44 projetos prioritários hoje, com trâmite na SUPRE, são da mineração, sendo 16 da Vale e 5 da Companhia Brasileira de Alumínio, que é a que me interessa aqui na nossa região, que tem atuação aqui na nossa região. Mas a Vale tem um papel fundamental nisso e eu vou mostrar para vocês. Bom, sobre as modalidades, existe uma deliberação normativa do COPAN, a deliberação número 217, que construiu 6 classes de enquadramento possíveis, né? A classe com menor potencial poluidor, e a 6, a classe com maior potencial poluidor. Eu vou mostrar a tabela aqui para vocês. E ainda criou alguns critérios locacionais, né? Alguns pesos. Por exemplo, se esse empreendimento vai afetar uma unidade de conservação ou uma área de amortecimento, ele vai cair no peso 2, ou seja, ele vai ter um peso maior para você enquadrar esse licenciamento. Se ela não afeta, é peso 0. Se afeta a terra indígena, tem outro peso. Se afeta o território quilombola, outro peso. E aí eles construíram essa tabela aqui. Essa tabela, então, é uma matriz de fixação da classe do empreendimento e para qual tipo de licença ele vai ser direcionado. Né? Vejam que a LAT, que é a licença ambiental trifásica, com fases separadas, né? Licença prévia, licença instalação e licença operação, virou uma exceção. Ela fica em três possibilidades só. E o que ganhou destaque nos meus estudos, aqui que eu estou vendo, foram esses tipos. A LAC 1, que é a licença, aquele pacotão, tudo numa só. Você vota as 3 licenças numa única votação do COPAN. E esse RAS, aí, que é o LAS cadastro. Você cadastra o empreendimento do site, você sai com o papel de licença. E são justamente essas licenças que estão espelhando o projeto de lei geral do licenciamento ambiental na Câmara dos Deputados e agora está no Senado. Né? O LAS é um paralelo com ele, é a licença por adesão e compromisso, e a licença automática, né, licenciamento automático, que é o LAC 1, que a gente vai ver aí. E aí eu fiz um licenciamento eu fiz uma análise daqueles empreendimentos que estão na SUPRE, quais modalidades eles são enquadrados. Né? Então eu vou ver que quase todos, né, fora os de licença operação, que é a última etapa, mas de mineração, boa parte deles, 12 hoje, vão passar pela LAC 1. Ou seja, todas as 3 licenças de uma tacada só. E a LAT, né, que é a licença ambiental trifásica, se tornou, então, uma exceção, com 3 empreendimentos. Desses 3 empreendimentos, eu selecionei 2 aqui que são importantes para vocês terem ideia do que está em jogo. O primeiro é um da Vale, que é a Minapolo, onde, não muito tempo, foi criado o Parque Nacional da Serra do Gandarela. Né? O Parque Nacional da Serra do Gandarela foi criado na tentativa de construir um território livre de mineração, e a Vale tem esse projeto da Minapolo, nas imediações do parque.
Então, é uma disputa histórica que tem em Minas Gerais, e ele está na superintendência de projetos prioritários hoje para ser debatido. E o outro projeto é esse projeto da SAM, o projeto Bloco 8, que envolve a construção da mina, de um mineroduto e de uma barragem de rejeitos. São 3 empreendimentos no único licenciamento. E vejam bem que o mineroduto ele sai de Grão-Mogol e vai para Ilhéus, na Bahia. Ele afeta 2 estados. Teoricamente, ele teria que ser licenciado pelo IBAMA, né? Porque envolve 2 estados, é o IBAMA que licencia ele. Entretanto, o IBAMA, essa toada de passar a boiada, liberou uma instrução normativa, número 08, de 2019, que delega ao Estado, mesmo que o empreendimento corte 2 estados, delega a um desses estados o licenciamento. Ou seja, Minas Gerais vai licenciar o empreendimento que vai ter impactos lá na Bahia. Né? Esse é um dos licenciamentos, então, que está na SUP como prioritário. É óbvio que a empresa escolheu a SUP, porque a flexibilização em Minas Gerais já aconteceu, digamos que a porteira foi aberta em Minas Gerais para a boiada passar, e ele escolheu aqui, então, para licenciar esse empreendimento. Mas por que essa flexibilização? Né? Inclusive no governo petista, né, digamos de esquerda, assim, por que aconteceu essa flexibilização? E aí eu vou tratar um pouco dos bastidores. Meu interesse está muito mais nos bastidores do licenciamento ambiental do que propriamente no processo em si. Né? E o que aconteceu no Estado nesse período aí? Né? Até 2014 a gente tinha, então, o financiamento das campanhas eleitorais por empresas privadas. Né? E isso importa que a gestão do Pimentel foi financiada por empresas de mineração e 70% dos deputados estaduais eleitos foram financiados por mineradoras. Né? Receberam dinheiro do Grupo Vale. Pimentel, por exemplo, recebeu mais de 3 milhões do Grupo Vale. Né? Da Comissão Extraordinária de Barragens, 18 dos 22 deputados receberam dinheiro da Vale. Né? Então, a gente já consegue imaginar como que são os processos de votação dos projetos de lei que tem mineração de alguma forma no tempo. Né? Além desse poder sobre o Estado, a partir da financiamento de campanhas eleitorais, a gente tem o lobby dessas grandes empresas nessas casas legislativas e no executivo. Né? Por exemplo, o Plano Nacional de Mineração do governo federal, foi escrito lá em 2013, 2014, uma parte dele foi escrita no escritório de advocacia Pinheiro e Neto, que tem como um dos clientes a Vale, né? Uma parte desse código. Né? E essas grandes empresas também começaram a ocupar algumas instâncias, alguns conselhos participativos, né? No próprio Copan, nos conselhos de unidade de conservação. A gente tem aqui na Serra do Brigadeiro a Companhia Brasileira de Minerais com uma cadeira no conselho do parque, né? A Vale tem cadeira no conselho de bacias hidrográficas, enfim. Então, esse lobby ele é muito comum nesses setores ambientais, principalmente por essas empresas, mas não só, também pelos ruralistas. Né? Uma outra estratégia que a gente viu é o que a gente chama de porta giratória, ou seja, funcionários dessas grandes empresas ocupando cargos estratégicos no governo, nessas áreas de mineração e meio ambiente. Ou, ao contrário, funcionários do governo se licenciam do cargo e ocupam funções nessas empresas. Eu cito 2 casos aqui em Minas Gerais. Né? O Sávio de Souza Cruz ele foi secretário estadual do Meio Ambiente entre 2015 e 2016. E ele veio dessa consultoria ambiental, ele foi pescaram dessa consultoria ambiental, que prestava consultorias para a Vale e colocaram ele no cargo de secretário então, do Meio Ambiente. Né? Então ele conseguia, ele sabia dos gargalos das empresas para licenciamento e ele foi colocado, então, foi premiado e virou secretário de Estado de Meio Ambiente. Um outro exemplo, ao contrário agora, né, é a Aline Faria Souza Trindade. Ela é servidora, ela foi ex-vice-presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente, a fundação que faz o licenciamento ambiental em Minas Gerais, pediu licença sem remuneração por 2 anos para prestar serviços para a Anglo American, né? Ou seja, para licenciar, nessa época, Conceição do Mato Dentro, Mineroduto, esses empreendimentos de mineração, né? Então ela sai, a porta giratória é dos 2 sentidos, né, tanto das empresas para o Estado, como do Estado para empresas. Né? É uma estratégia das mineradoras essa para influenciar poderes de decisão. E tem outras estratégias não tão republicanas, digamos assim. Né? Houve uma denúncia no Repórter Brasil
de que a Vale participou de uma reunião a portas fechadas com o secretário de Meio Ambiente para definir essa legislação de meio ambiente, né? E essa reunião foi gravada. Então tem áudios, né? Aqui os áudios estão disponíveis nessa reportagem. Tem os áudios da empresa falando, do secretário falando, e a Vale sugere ao secretário que aí aqui tem um minuto que ela fala isso, né? A gerente executiva de meio ambiente da Vale, Cleusa Josué, sugere que o processo de licenciamento para algumas etapas se transforme num único licenciamento. Coincidência ou não, foi a LAC 1, né? Você tira 3 etapas e transforma num único licenciamento esse processo. Em um outro momento, o André Luiz Ruas, né, do governo mineiro, comenta, então, que toda a legislação pode ser revista. Essa reunião a portas fechadas, teoricamente só com servidores da SEMAD, teve a participação da Vale para influenciar a legislação que foi construída em Minas Gerais, né? E aí eu trouxe, então, o que aconteceu de 2016, quando mudou a legislação, para agora, em termos de número de licença para empreendimentos de mineração. Tá? Aqui só estão empreendimentos de mineração. A gente observa que houve tanto... aqui tem tanto licenças deferidas, indeferidas, arquivadas ou canceladas, né? Mas aí no próximo gráfico, o que aconteceu com as licenças deferidas para mineração? A gente sai de 2013 para uma média de 153 licenças, né, pelo licenciamento anterior, para 2019, olha só, 723 licenças ambientais concedidas para empreendimentos de mineração. Né? Entre elas, Brumadinho. Né? Entre elas, Brumadinho. E aí, é a tendência que a gente observou com essa mudança da legislação. Né? Foi muito mais fácil. Detalhe que aqui está toda a mineração, tá? Tem de cascalho, brita, água, né? Água é considerada minério e passa por esse procedimento. As águas envasadas, né? As águas minerais, tanto água com gás como sem gás, elas são consideradas minerais. Brita, enfim, tem toda... Por isso que esse número é grande, né? Tem todo esse processo de mineração, mas a gente sabe que em Minas Gerais a grande mineração, a mineração de ferro, na região de Ouro Preto, Mariana, no quadrilátero em geral, é o que vem no nosso imaginário quando a gente fala em mineração. Mas tem tudo aqui, tá? Tem tudo aqui. Bom, isso está em algum lugar. Né? Eu só coloquei aqui as coordenadas geográficas. São os pontos da coordenada geográfica dessas licenças. Né? Quais são os empreendimentos, onde elas estão? Elas estão para o estado inteiro. Uma concentração, obviamente, no quadrilátero aqui. Né? E aqui está desde empreendimentos como barragens, né? Como pilhas de estéreo, a mina propriamente dita, enfim. Eu quero quantificar a área disso, tá, gente? O meu próximo passo é quantificar qual é a área disso. Aqui só está a localização para vocês entenderem que isso é um processo que acontece no estado inteiro. E aí, quais são meus próximos passos? Eu quero pegar na Agência Nacional de Mineração qual é a área que foi concedida desses licenciamentos e fazer uma quantificação de qual é a área que está em domínio das empresas nesse processo de licenciamento ambiental, né? Quantificar essa área, ver quais empreendimentos, os impactos, né, os debates sobre isso de forma específica. Para concluir rapidamente aqui minha fala, eu vou trazer o licenciamento de Brumadinho, que foi isso que eu publiquei, que vai sair publicado nesse livro, que deve sair nos próximos meses, que acho que janeiro, fevereiro deve sair esse livro. E aí que a gente tem um artigo sobre esse licenciamento em Brumadinho, à luz dessas modificações. Né? Então, Brumadinho, ela passou por esse processo flexibilizado de licenciamento ambiental, e, enfim, deu no que deu, né? 270 mortes, um dos maiores desastres ambientais do Brasil, uma bacia hidrográfica destruída, né? A bacia do Rio Paraopeba. Bom, a primeira coisa que você tem que saber em Brumadinho é que não era só a barragem que estava sendo licenciada, né? Eram 5 empreendimentos. A gente estava licenciando o PDE Feijão, o DIC Jacó 3, um rejeitoduto, a recuperação de fios da barragem 1 e a disposição de rejeitos da cava Córrego do Feijão. Eram todos esses empreendimentos que estavam sendo licenciados naquela localidade da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Bom, aí que vem algumas jogadas da SUPRE, para vocês entenderem como é o poder dela, esse poder que deram para a SUPRE nesse processo. Né? A área licenciada em Brumadinho tinha interferência direta
em 2 APPs e uma zona de amortecimento de unidade de conservação, né? Então, tinha 13,2 hectares de ambientes nativos em APP. Pelo critério locacional, isso teria peso 2, né? Porque interfere numa unidade de conservação. Então, a ADN do Copan, ou seja, a deliberação normativa do Copan em vigor, fala que supressão da vegetação nativa em áreas prioritárias para conservação, de importância biológica ou especial, indicaria, então, que teria peso 2. Você teria que ter anuência, né? Ela teve a anuência do parque, mas peso 2. Mas aí vem a SUPRE. A SUPRE fala o seguinte, aí abre aspas. Apesar dos critérios locacionais direcionarem o empreendimento para LAC 2, que é uma modalidade de licenciamento, a equipe técnica da SUPRE entende que o mesmo pode ser reorientado para LAC 1, ou seja, você tira de uma licença que tem divisões entre LP, LO e LI, para LAC 1, que é tudo numa tacada só. Então ele foi licenciado pelo entendimento da SUPRE, contrariando a legislação, de uma tacada só. Foram 3 licenças. Licença prévia, licença instalação e licença operação numa única licença. Outro exemplo, como é a interpretação, entre aspas, da SUP, né? Existe uma instrução CISEMA, né, uma instrução normativa do CISEMA, de 2018, que fala, quando a instalação de empreendimento implicar na operação, poderá ser formalizado o processo de fase de licença, LI de licença e operação de modo concomitante, só 2 licenças, né? E aí ela traz uma tabela aí, ao lado, de quais empreendimentos estão enquadrados nessa instrução normativa. Barragem de rejeito não está, né? Aí, mais uma vez, como a SUPRE interpreta esse processo. A equipe técnica da SUPRE entende que atividades desenvolvidas não foram listadas no quadro 2, do Instrução CISEMA, mas que a instalação implica na sua operação, e que o mesmo pode ser orientado para a LAC 1. Ou seja, a SUPRE ela tem o poder de burlar o que a legislação está falando do licenciamento ambiental e indicar qual licenciamento ela vai passar. E aí a LAC 1, não por acaso, a LAC 1, né, é o licenciamento que ela tem passado com mais frequências. E aí, o licenciamento de Brumadinho deu no que deu, rompeu a barragem, a Vale, né, fraudou documentos, está sendo indiciado, enfim, a Tuvisud, toda essa confusão que deu, mas isso implicou um reordenamento no estado todo, assim. Todos os lugares que tem barragem, aí o Danilo está aí, ele está estudando desses lugares, né, Antônio Pereira, em Ouro Preto, passaram a conviver com o tal de risco de rompimento. Né? Existem níveis de risco, 1, 2 e 3. E em Minas Gerais, esse é o cenário na região central de Minas Gerais. As casinhas em vermelho são as comunidades que foram arrasadas, né, com esses desastres, tanto pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, como pelo rompimento da barragem B1, em Brumadinho. E as casas amarelas são as comunidades rurais, são milhares de pessoas que foram evacuadas às pressas por conta de risco de rompimento de barragem. Né? Então, nesses lugares onde elas foram evacuadas, então eu tenho lá em Barão de Cocais, Macacos, lá em Nova Lima, em Itatiaia Sul, Ouro Preto, várias comunidades foram evacuadas, e a evacuação permitiu que a SUPRE considerasse prioritário essas ações emergenciais de controle dessas barragens. Né? E em muitos lugares, a Vale está comprando essas terras para ampliar os seus empreendimentos, ou seja, o que era descaracterização de barragem ou consertar uma barragem que estava em emergência se tornou ampliação, né, desse empreendimento. Então, a ampliação, por exemplo, em Barão de Cocais, a mina Gongo-Sogo passa por um processo de ampliação. E ninguém mais consegue vender terra naquela região. Quem vai comprar uma terra que está próxima a uma barragem, né? Então, isso influenciou diretamente essas comunidades. Em Macacos, em São Sebastião da Vargem Alegre, que era um distrito turístico, esse nível de emergência da barragem fez com que o turismo simplesmente deixasse de existir no lugar. Né? Ninguém mais vai para Macacos para turismo. O que estão lá são empresas terceirizadas pela Vale fazendo serviços. E a Vale criou uma moeda paralela lá. Né? É um voucher que é distribuído para a Vale a esses trabalhadores, que é aceito no comércio local, e esse voucher é tratado, é trocado nos postos da Vale por dinheiro. Né? Então, o comércio de restaurantes, né, sorveterias, enfim, o comércio que era para o turismo, virou um comércio para servir marmita para esses trabalhadores da Vale que estão atuando lá. Em Barão de Cocais, a Vale pintou as ruas de alaranjado, né, de uma cor alaranjada, indicando o caminho da lama, né, a tal da lama invisível. Ou seja, mesmo a barragem sem impacto,
Se sua casa tiver sido pintada como laranjada, o meio-fio dela for pintado, quer dizer que a lama vai passar ali. Então, assim, agências bancárias saíram desses locais, a agência do Correio saiu desse local. Então, há impactos muito grandes por conta da flexibilização desse licenciamento ambiental, né, em Minas Gerais. De uma forma geral, em síntese, sim, é isso. A sequência de alterações legais e institucionais ocorridas em Minas Gerais a partir de 2015, né, com o projeto de lei depois sancionado pelo governador em 2016, diminuiu o poder institucional, né, e é um fator de risco na tomada de decisão para controle ambiental em Minas Gerais. Né? E a gente sabe que os órgãos ambientais mineiros estão completamente sucateados, não dão conta de analisar esse número crescente de licenças. Né? O aumento de licenças ambientais concedidas, que a gente viu, denota a importância desses arranjos, Estado, corporação, para criar as políticas ambientais. Né? Então, a política ambiental ela vem desse arranjo entre, no caso de Minas Gerais, mineradores, sobretudo, e Estado na construção dessas políticas. Né? E aí as corporações passam a ter um poder de regionalização, no sentido clássico, né? Como se a gente falasse que esses territórios, né, são os espaços vitais, né, remetendo aí a Hatzel, para a existência dessas corporações, né, para o desenvolvimento, para o progresso, né? Por isso que eu trato, então, de geopolítica corporativa. Usei as rimas, eles se tornaram os grandes estudos descritivos, né, as grandes monografias regionais de antigamente, que é eles que definem qual área vai ser a área diretamente afetada, a área que vai ser controlada por essas empresas, enfim. Essa é uma geopolítica hoje colocada em Minas Gerais. Né? Para finalizar mesmo, para onde eu quero ir com esse trabalho? Né? O que eu quero fazer daqui para frente? Eu quero construir, então, essa periodização, né, aprofundar nessa periodização do licenciamento e apontar, quando houve mais ou menos flexibilização, analisar, né, como o espaço, né, o ritual, o grande evento de participação nas audiências, nas licenciamentos ambientais, né, que são as audiências públicas, ele é considerado uma cena participativa, porque ele é só feito para atender o que o Banco Mundial coloca que tem que ser participativo, né? A sustentabilidade do licenciamento seria isso. Então, analisar a audiência pública, e a gente tem dados para isso, tem gravações de audiências, enfim, como ela se tornou essa cena participativa. Eu quero separar, né, na Agência Nacional de Mineração, esses projetos prioritários, né, quais são do ferro, quais são de bauxita, e ver quais são empresas que estão né, dialogando mais próximo do Estado. Eu quero fazer essa análise. Quero quantificar, como eu já disse, né, os empreendimentos, sobretudo de ferro e bauxita, que são os mais representativos em termos de área, né, para saber, né, qual é o domínio territorial que está na mão das mineradoras, né, sobretudo da Vale. E quero fazer um paralelo do licenciamento em Minas Gerais com a lei geral que está em tramitação aí no Congresso Nacional, que pode ser votada essa semana, inclusive. Né? Eu quero falar quero ver como que Minas Gerais se tornou um espelho para esse projeto de lei. Né? Minas Gerais é um grande laboratório da política ambiental, sobretudo do licenciamento, que influencia a política nacional. Bom, em síntese é isso, não sei se eu cumpri meu tempo, mas é esse os caminhos que eu quero seguir na pesquisa aí nos próximos anos. Eu, inclusive, aprovei um projeto na FAPEMIG para isso, né, e eu quero investir nessa pesquisa aí de licenciamento ambiental e seus impactos nos territórios, sobretudo a partir do setor de mineração. Era isso, gente, a conversa inicial. Obrigado, gente. Maravilha, Lucas. Obrigada aí. Parabéns pela pesquisa, né, que está só iniciando aí mais um ciclo. É sempre muito importante esse debate, sobretudo porque tem muito a ver com a gente, né? Tem muito a ver com a nossa região. Inclusive, acho que explica um pouco quem somos, né? Essa população da Zona da Mata. E é muito importante a gente se aproximar desse debate. A gente, às vezes, fica um pouco distante, né? Aqui em Ouro Preto, eu sinto que essa questão da mineração está mais presente, né? E aí, na Zona da Mata, a gente fica um pouco alheio. E é muito importante para o programa estar pautando, né, esse debate, enfim, com você, com o Gustavo. O Gustavo, infelizmente, acabou se confundindo com o horário, e agora ele está na estrada. Não vai poder participar,
A gente tem duas opções. Ou a gente abre para perguntas agora para o Lucas, assim, eu particularmente tenho várias. E o Léo acho que está por aí também, Léo. Não sei se você tem interesse em talvez fazer a sua fala agora. Claro, né? Você estava preparado para segunda, para quinta-feira. O Gustavo trouxe essa possibilidade, vocês trocarem. Ô, Carol, tô sendo pego de surpresa, assim, acho que não dá para fazer agora, assim, sabe? Porque Entendi. eu tinha que preparar um pouco, tem um PowerPoint e tal, Não, enfim. imagina. Era só uma possibilidade, mas também eu só consegui falar com o Gustavo agora. Ele estava na estrada, enfim, aquela confusão. Ele achou que fosse às 6 horas da tarde, o mesmo horário da mesa de ontem. Mas então a gente continua como tá. Eu acho que, inclusive, a gente pode abrir para perguntas, e aí o Lucas, né, vai poder explicar melhor para a gente toda essa questão. E aí, pessoal, quem tá aí no chat, pode enviar pergunta pelo chat, pode levantar a mãozinha que a gente abre o microfone. E se vocês me permitem, eu gostaria de começar. Lucas, você trouxe de forma muito clara essa promiscuidade, né, que existe entre o Estado e os interesses corporativos, né? Então, assim, ficou cristalino como que essas corporações acabam se apropriando da máquina do Estado para, enfim, né, se relacionarem com o espaço de forma bastante à vontade. Você falou sobre o financiamento de campanha por empresa. Você tem expectativa, ou se isso está sob as suas reflexões, de que essa mudança no estilo do financiamento de campanha, que não é mais possível empresas, né, fazer, vai ter alguma repercussão de curto prazo para essas relações se manterem? E se você tem expectativa que outros caminhos se abram na inviabilidade desse mecanismo? Eu já vou respondendo ou a gente faz um bloco? Como que vai ser? Acho que já vai respondendo, né? Pode responder, Tá. De fato, né, com a mini reforma eleitoral que aconteceu, não é mais possível o financiamento de campanhas privadas, né, por empresas. Mas, particularmente em 2014, ela foi importante naquele momento, né, porque foi a última possibilidade e a gente viu que Pimentel, enfim, que foi eleito, recebeu, e 70% dos deputados eleitos receberam dinheiro das empresas. Esse não é o único mecanismo, né? Então eu acho que mesmo com o fim desse financiamento, existem outros mecanismos para fazer esse lobby, né? Na própria Assembleia Legislativa, nos currais eleitorais de cada deputado, enfim. A gente sabe que nas prefeituras ainda ocorre muito esse lobby também, né? E o poder. A gente tem estudado, tem um trabalho nosso de 2018, nosso do grupo de pesquisa Poemas, né? Que a gente estuda as estratégias da Vale. A gente pegou a Vale e dissecou ela. Quais são as estratégias dela? Desde as estratégias de mercado, dos acionistas, desde as estratégias sociais, né, a famosa licença social para operar, de aceitação, né, até as estratégias territoriais, que foi a que eu dei conta mais especificamente. Tem um autor que chama Kevin Cox, na geografia, um geógrafo norte-americano, que ele trabalha com dois conceitos. Ele trabalha com o conceito, na verdade, de rede de associações. Ele vai trabalhar os espaços de dependência, que são aqueles espaços que nós, as empresas, dependemos, né, no dia a dia. Qualquer cidadão tem o seu espaço de dependência. E o que ele vai chamar de espaços de engajamento, que são os espaços que ela vai fazer as articulações para conseguir garantir o seu espaço de dependência. Então, esses espaços de engajamento vão continuar a existir em outros níveis, né? Por exemplo, agora na época da Covid, né, na pandemia, a mineração foi considerada atividade essencial, né? Qual foi o acordo que se usou? Qual foi a nova estratégia? A Vale vai doar, então, teste de Covid, vai doar respiradores, e ela fez isso de fato, né? Nas cidades onde ela atua. Foi uma forma de influenciar para que a mineração não parasse. A mineração não parou na pandemia, né? Ela foi considerada atividade essencial.
Esse foi um exemplo. Na Amazônia, o garimpo, né, o lobby dos garimpos hoje para as terras indígenas na Amazônia. Ontem, o general Heleno, Augusto Heleno, liberou a mineração em terra indígena, o garimpo em terra indígena. Então, há outros tipos de lobby, assim, presentes, não só no financiamento. E esse financiamento ainda não está muito, digamos assim, não está totalmente proibido, né? Você pode passar esse dinheiro para a pessoa física vai distribuir ele. Então, assim, nesse texto de 2018, chama as Estratégias Corporativas da Vale, nós dissecamos várias estratégias da mineração. A gente pegou a Vale como exemplo, porque ela domina 70% do mercado de minério de ferro no Brasil, né? E é uma das maiores empresas mundiais do setor, né? Ela tem atuação no Brasil, no Canadá, na África, enfim. Fica atrás só de uma australiana. Então, a Vale é um grande exemplo. É óbvio que tem outras várias mineradoras de vários tipos de minerais. Existe um mundo mineral aí para ser descoberto, né? Mineração de urânio para fazer energia nuclear é completamente diferente da mineração de ferro, que é diferente da mineração de bauxita. Então, existem estratégias diferentes em cada local. Mas a gente pegou a Vale por ela representar, então, esse 70% desse, digamos, mercado do minério no Brasil, assim, e é uma das maiores do mundo. E a segunda parte era o quê? Não, é exatamente isso, né? Com a inviabilidade do financiamento por empresas, quais outras estratégias poderiam ser utilizadas, né? E eu fico pensando também que há relações que são ilegais ali também, né? Então, a forma... Eu vejo que o financiamento por empresas, ele foi só levado para a ilegalidade, né? Muitas vezes. A partir, enfim, de propina, essa coisa toda. É interessante isso que você falou, Lucas, sobre essa relação social, né, que a empresa estabelece. Quando você diz que a Vale não parou na pandemia, aqui em Ouro Preto e Mariana, sobretudo Mariana, a gente teve uma alta de casos enormes ligados a esse pessoal da mineração, aos trabalhadores que não pararam, né? E ao mesmo tempo você tem as contrapartidas, mas me parece que os problemas causados eles são, né, assim, incomparáveis às relações. É uma situação bem complexa, né? E Carol, ainda na ciência, né? Em 2019, se não me engano, a Vale ele soltou um edital, na época que a FAPEMIG não tinha dinheiro nenhum, né? Não sei se está tendo ainda, mas, enfim, na época que foi corte, né? A Vale soltou um edital pela FAPEMIG, em que um dos objetivos era atender aos interesses da Vale, ou seja, a pesquisa em Minas Gerais era financiada, sobretudo, por essas grandes corporações, né? E, inclusive, em Viçosa, a gente teve notícias de que os professores recebiam um e-mail da Fundação Renova de que queriam, que podiam, deviam fazer projetos com a Fundação Renova, né? Então, a Vale, a gente sai, na minha proposta, a gente sai de uma política fraca, uma política ambiental fraca em Minas Gerais, para uma política ambiental privada hoje, né? Que ela é dominada por essas empresas, né? A bacia do Rio Doce hoje você tem que ter autorização da Renova para atuar lá. Então, é um território privado. Alguma questão? JJ, Danilo tá aí, que eu sei que se interessa muito pelo tema, Léo. Você quer abrir o microfone, Danilo, e falar? Tá. Então, eu vou ler aqui. O Danilo trouxe uma pergunta, professor Lucas. Parabéns, né, pela fala, ele traz. E ele pergunta o seguinte: você percebe uma maior adesão popular nos municípios historicamente minerados nos processos de licenciamento ambiental, né? E se, em paralelo, o avanço do impacto sobre essas comunidades favorece, de alguma forma, essa mobilização? Boa. No processo de licenciamento ambiental, por conta dessa flexibilização, não há mais espaço de participação da população, né? A única cadeira representando a sociedade civil no Copan é do FONASC, né? Que ocupava era a TECA. A TECA é uma grande militante aí da Serra do Gandarela, enfim. Ela era que ocupava essa cadeira. Então, acaba que no processo de licenciamento ambiental, a participação acabou ficando restrita, né? Ontem a gente teve uma reunião aqui
uma articulação, e um dos conselheiros do Copan regional, que quando era regionalizado, falou isso, falou, olha, eu não sei mais o que acontece no Copan. E ele era conselheiro aqui na região, né? Ele falou assim, a gente não tem mais informação, porque as reuniões passaram a ser centralizadas em Belo Horizonte. Então, como uma população, por exemplo, de Gromongol, onde vai ser construída uma mina lá, vai para Belo Horizonte participar de uma reunião, e uma reunião que não é simples, tá, gente? Falando de 4 horas de reunião, falando de coisas que são longas. Então, eu acho que a flexibilização teve o objetivo de tirar a participação das pessoas. Então, eu não vejo uma maior participação. Também pelo fato desse campo ambiental exigir alguns pré-requisitos, né? Dominar essas siglas, saber para onde o processo vai, por que ele foi para lá e não para cá. Então, há um domínio técnico que a gente não aprende na faculdade, tá? A gente não aprende na universidade isso. A gente aprende quilômetro rodado mesmo, no dia a dia. Que tem que dominar nesses processos, né? Então, eu acho que não teve uma adesão maior da população. Agora, nas mobilizações sociais, eu acho que sim. Eu acho que o fato dos 2 desastres envolvendo barragens em Minas Gerais, né, construiu no imaginário do brasileiro o fato de, olha, nós somos um país minerador e nós temos problema com a mineração. Eu falo isso porque, quando eu fui fazer meu doutorado em Santa Catarina, eu cheguei lá em 2013, eu era questionado várias vezes pelos colegas do Sul, né? Mas mineração, o Brasil é um país minerador, assim? Para a gente que está em Minas Gerais, talvez isso seja muito sedimentado, né? A Carol está lá no quadrilátero, no coração do quadrilátero. Então, para ela, talvez seja mais sedimentada essa ideia. Quem está em Belo Horizonte, vê a mineração ali na Serra do Curral, enfim. Agora, para quem está no sul do Brasil, eles não tinham dimensão do que era mineração. E eu fui questionado, mas é um problema tão grande assim, embora eles tinham mineração de carvão lá em Santa Catarina, em Criciúma, né? E aí, em 2015, com o desastre, né, sociotécnico aí em Mariano, que destruiu a bacia do Rio Doce, eu acho que caiu a ficha, o meteoro, né, digamos assim. Olha, o Brasil é um país minerador. E o que uma barragem lá em cima, em Mariana, fez com a bacia hidrográfica toda, né? Então, eu acho que 2015 foi quando caiu a grande ficha e o brasileiro se reconheceu como um país minerador. E esse debate começou a ser pautado no âmbito nacional, né? Com vários mestrados, doutorados, começaram a assumir esse debate de forma mais intensa, né? Pesquisadores foram mobilizados por isso. Hoje o debate está ganhando espaço cada vez mais, inclusive na geografia, né? E no caso das mobilizações sociais, isso influenciou também, porque aqui na nossa região a gente tem uma barragem de rejeito aqui em Muriaé, né? E aí ficou, digamos, mais fácil de falar dos impactos dessa barragem hoje, né? Depois de Brumadinho, principalmente, são quase 300 mortes só em Brumadinho. Então eu acho que, para a mobilização social, a gente ganhou uma inserção maior. Agora, em termos de participação no licenciamento, eu acho que não. Eu acho que a participação só vai ser via judicialização. Judicializar cada caso, e aí os movimentos sociais estão se movimentando para isso, via ação civil pública, via Ministério Público. O maior medo das empresas mineradoras é o Ministério Público. Por quê? Ele vai judicializar. Se ele judicializar, ele vai travar o licenciamento até que seja discutido essas questões. E o caminho da judicialização, no meu entender hoje, nesse cenário catastrófico que a gente vive, é o caminho a seguir hoje em dia. A Catiana está trazendo justamente a experiência dela como moradora do Nordeste brasileiro, exatamente essa percepção do Sul, né? E que esses grandes desastres trouxeram à tona essa nossa condição. Achei interessante o comentário. Professor Léo? Parabéns, Lucas, pela brilhante palestra aí, né? Nos ensinou a todos. Não é uma pergunta, é mais um comentário, porque assim, o Lucas me traz um dado impressionante, né? Esse desconhecimento do Brasil como um país minerador. O Brasil é um país minerador desde a colonização, sempre foi. Aliás, os outros países latino-americanos veem no Brasil essa similaridade. O mito de Potosí foi um mito que, de alguma maneira, orientou a ocupação do que hoje a gente chama de Minas Gerais. Não faz sentido não entender o Brasil como um país de mineração. Se a gente pegar todos os viajantes, né, os escritos desses viajantes falam do potencial minerador. Né? Assim, é impressionante essa
esse desconhecimento, né? O Lucas está trazendo, nesse sentido, para mim, uma novidade, né? Não sabia que no sul do país ou no nordeste do país não se reconhecia o Brasil como um país minerador, né? Na verdade, é um país de extrativismo, de exploração. O nome do país vem de uma árvore. Então, assim, é absurdo não pensar nisso, né? É até estranho. Quando a gente pega todos os viajantes, não tem um que não tenha falado, até aqueles que eram, né, até se a gente pensar num Saint-Hilaire, por exemplo, né, que é especialista em botânica, falava do potencial econômico da mineração. Né? Isso para não falar daqueles que viam isso como um polo, por exemplo, que viam isso como a especificidade do país, investiram nisso na época da colônia. Né? Enfim, é só um comentário, Lucas, parabéns aí pelo seu trabalho, belíssimo. Obrigado. Valeu, Léo. E assim, um comentário também que até complementa o que o Léo colocou, é que, bom, Minas Gerais tem pelo menos 300 anos de mineração, né? A gente tem aqui pelo menos isso. Mas é porque o mundo mineral, novamente, essa discussão, ele é muito diferente, né? Assim, como eu falei, às vezes os municípios pequenos têm a mineração de areia, de brita, né? Sabe? É mineração isso. No sul de Minas é muito comum água, né? É um minério. A água tem uma disputa aí. Ela é um recurso hídrico, mas é considerado minério. E ela é regulada pelas leis, pelo Código da Mineração, né? Vocês sabiam disso. Então, assim, por mais que você tenha água superficial, a água subterrânea, né? Lá em São Lourenço, Caxambu, é minério. Então, a Nestlé domina as águas de São Lourenço hoje, né? São as águas gaseificadas naturalmente, né? É um minério. A água é um exemplo, mas você tem mineração de urânio, né? Em Caetité, na Bahia, em Santa Quitéria, no Ceará, que é um outro tipo de mineração, né? Então você imagina, precisa de muita água a mineração de urânio. Você imagina isso no semiárido nordestino, né? Como você vai fazer isso? Você tem mineração de fosfato, você tem mineração de bauxite, você tem mineração, enfim, os minerais estratégicos, né? Até os minerais para fazer. Por que eu estou falando isso? Eu sou muito questionado politicamente nos lugares. Eu falo assim, Lucas, tudo tem minério. De fato tem, né? Tudo tem minério. A gente está falando do computador, que tem minério, silício, zinco, alumínio, enfim. Tudo tem minério. Aí eu penso assim, então não vai ter como? Eu falei, não, gente, não é isso o debate. A gente não é contra a mineração. O que a gente está pautando, e é necessário ter isso em mente, é que a gente precisa discutir ritmos de mineração, né? A gente precisa discutir planos de fechamento de minas, né? A gente precisa discutir que existem locais que é irracional minerar, né? Se eu minerar na Serra do Gandarela, eu vou comprometer o abastecimento de água de BH, sabe? Se eu minerar na Serra do Brigadeiro, eu vou comprometer a água aqui de Muriaé, e está cheio de agricultura familiar lá também, que garante a segurança alimentar. Eu vou minerar urânio em Santa Quitéria, no semiárido nordestino, que não tem água, né? O povo não tem acesso à água lá. Então existem locais que são irracional minerar, e esses minérios não ficam aqui, eles vão para a China, fundamentalmente para a China, né? O próprio debate de transição energética, né? Energia eólica, energia solar. Para fazer energia solar, precisa de mineração. Para fazer energia eólica, precisa de mineração. E o povo não debate onde estão esses minérios. Fundamentalmente na Amazônia. Né? Boa parte desses minerais estratégicos para fazer os equipamentos de transição energética estão na Amazônia. Isso não é discutido na COP26, por exemplo. Né? Por quê? Porque o argumento é que os países do norte certamente farão a transição energética mais rápida às custas da exploração mineral da Amazônia. Ou seja, os minerais para fazer as turbinas de geração de energia elétrica, as linhas de transição, o cobre, né, saem da Amazônia. E eles vão ser os grandes responsáveis pela destruição da Amazônia também. Eu tenho um mapa aqui, eu posso até mostrar onde estão esses minerais estratégicos. A gente mapeou onde estão, né, esses minerais. É isso que a gente tem que discutir. A redução de consumo, a desigualdade ambiental, né? Esses pontos não são discutidos quando a gente discute mineração. Não é simplesmente porque eu tenho um telefone que tem minério, porque eu tenho um carro que tem minério. Não é isso. É acesso e desigualdade ambiental, né? E isso faz parte da história brasileira desde quando o Brasil é o Brasil, né? Ou é na história do capitalismo, digamos. Sensacional. A Carla colocou um comentário aqui. Vou ler rapidinho, Léo, aí te passo a palavra. Fica muito evidente que Muriaé, sempre em Pirapanema,
a um festival gastronômico, que é uma banca de café supostamente produzida em áreas onde a mineração passou, trazendo aí essa percepção do terreno reestruturado, produtivo. Nas escolas estaduais periféricas também sempre há a CBA se divulgando para crianças, levando para campo, dando hambúrgueres de presente. Realmente a criação de gerações de alienação, né? Isso que o Léo falou é interessante. Eu acho que a gente tem a percepção de que a mineração, que o Brasil não é um país minerário mais, né? Assim, é coisa do passado, coisa do período colonial. É muito interessante, né? A construção disso, como isso se dá, porque é muito, muito sutil, né? Essa construção. Léo? Então, acho que é bom falar depois também da intervenção da Carla, né? E eu acho que porque é exatamente isso, quer dizer, não é uma colonização de corpos e mentes. Isso que o Lucas falou. Sempre que eu vejo alguém falar contra a mineração, vem uma outra pessoa, evidentemente a favor da mineração, porque está ligada aos interesses, dizer, olha, mineração está em tudo, não se vive sem mineração. É sempre uma forma de diluir a culpa. É sempre uma forma de dizer, olha, vocês não querem celular de mineração, tem que ter mineração. Então, essa é uma estratégia discursiva, né? Assim, e que vai em todas as áreas, isso a Carla falou, né? Por exemplo, se vocês forem ver o Museu da Mineralogia lá na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, que é um museu bancado pela Gerdau, vocês vão ver, é importante ver a narrativa do museu, né? As crianças vão ao museu. A narrativa do museu inteira é para dizer isso que o Lucas acabou de falar. Olha, todo mundo fala mal da mineração, mas a mineração está na vida de todo mundo. Então, toda a narrativa do museu é construída nesse sentido, para dizer, olha, a culpa não é da Gerdau, não é da Vale, a culpa é que todos precisam disso. Então, assim, é o preço que a gente paga pelo desenvolvimento. Aliás, todo o discurso, toda a discursividade construída em relação à destruição ambiental é dizer o seguinte, nós não temos alternativas, ou é isso ou o desenvolvimento, né? Isso, claro, o que ninguém questiona é esse padrão de desenvolvimento capitalista que nos foi imposto historicamente, né? Fundamentalmente isso. O Lucas falou da questão da água, a gente tem não é de hoje, né? A Floresta da Tijuca foi totalmente reflorestada em 13 anos, na segunda metade do século XIX, porque o problema foi que o café destruiu completamente os mananciais e acabou com a água da cidade, né? Então, assim, a necessidade de se recompor o reflorestamento, que foi uma coisa bem sucedida, ainda que com plantas exóticas, né? Garantiu novamente o fornecimento de água. Então, quer dizer, não é uma coisa de hoje, é histórico, né? Assim, isso tem 350 anos, né? Aliás, o livro do Warren Dean mostra claramente isso, né? Uma ferro e fogo. Isso não começou hoje. O que eles fazem hoje é uma tentativa de usam a propaganda, né? E fazem muito mais do que isso, né? Investem em inteligência exatamente para diluir para tentar criar uma imagem positiva. A Vale nos procurou no mestrado no nosso mestrado de patrimônio, nos procurou com um projeto, né? Exatamente nesse sentido, né? Para tentar resolver, para investir em memória, né? Porque para eles é importante isso. Então, desculpa, Lucas, não é uma pergunta, é só um comentário, mas acho que ajuda aí na sua reflexão e na reflexão de todos. Obrigado. Eu não quero ficar monopolizando aqui essa discussão, acho que os meninos têm mais o que falar aí. A Carla foi minha aluna, né? Então a Carla já fazia esse debate de mineração desde o ensino médio comigo, né? E aqui na nossa região eu estou interessado bastante em estudar a CBA, né? A gente teve um licenciamento ambiental recente aqui, e a audiência pública está gravada, está disponível no YouTube, e eu quero fazer uma análise, né, dos discursos dessa audiência, né? Até a própria organização lá em BH, né? Ela aconteceu remota, ela foi transmitida desde BH, mas quem estava na audiência em BH? A SUP, né, governo do Estado, e a empresa. Os consultores dela, advogados, os principais escritórios de advocacia da mineração,
os consultores ambientais. Então, assim, a própria organização da audiência, do jeito que está, remotamente, né, mas não só, o presencial também é assim, mostra quem domina as falas e quem tem o poder sobre quem ali, né? Então, assim, e é uma audiência consultiva. Eu quero escrever esse ano, entrar o ano, eu quero escrever esse artigo sobre essa audiência, né? Falando dessa geopolítica, de como que isso é minuciosamente organizado para convencimento de ninguém, né? Porque já está tudo acertado, está tudo aprovado já. Por mais que tenha debates, participação já está tudo aprovado nesse processo flexibilizado. Mas a Carla vai falar agora. Bom vê-la aqui. Bom dia, gente. Então, né, igual o Lucas falou, eu fui aluna do Lucas no ensino médio no Instituto Federal em Muriaé, mas antes de ir para o Instituto Federal, eu estudei numa escola pública do bairro São Pedro, lá de Muriaé, que é um bairro, assim, periferia e tal. Essa mensagem que eu coloquei no chat foi justamente uma vivência minha enquanto estudante dessa escola estadual, sabe? Tipo, já é difícil se pensar, assim, em acesso a aulas de campo dentro do ensino público, sabe? Então, assim, pegam as turmas, levam para outro lugar. E a gente, quando a gente vai na CBA visitar, a gente não tem contato com as áreas totalmente destruídas. É a coisa mais linda, sabe? A gente vai para o centro, perto da diretoria, passa-se um filme justamente dentro dessa mesma narrativa, né, que o Leonardo Civalli colocou do museu, dentro dessa, tipo, Brasil, país rico, mineração, isso é Brasil, isso é a nossa economia, o que permite a gente se desenvolver, e não, de fato, ter contato com a realidade. E é muito engraçado porque eu lembro que até contei isso para o Lucas, mas ele talvez não se lembre, que, de fato, eles deram um hambúrguer, assim, no final de tudo, e foi a primeira intoxicação alimentar que eu tive na minha vida. Eu fiquei 3 dias no hospital, e não só eu, outras pessoas da turma que foi comigo nesse mesmo ônibus da minha sala, no ensino fundamental, tipo, voltaram também vomitando, sabe? Então, era nítido isso, sabe? Que é justamente uma narrativa, assim. Obrigada, Carla, pela sua contribuição. É muito bom, assim, a gente também perceber que o curso de Geografia e o programa são espaços para a desconstrução, né, dessas narrativas. E a importância da gente, né, enquanto comunidade também, como reprodutores de uma percepção um pouco mais crítica, né, sobre aquilo que acontece ao nosso redor. Seja bem-vinda, a Isabel está aí falando que foi tomar vacina, né? Feliz aqui pela vacinação. Bom, a Tainá está colocando aqui que é interessante pensar também que como as cidades que são dependentes da mineração, mesmo depois de episódios de rompimento de barragens, ainda permanecem alienadas e defendendo a permanência da empresa na cidade. Isso está ligado ao contexto histórico. Acho que isso é um ponto interessante, Lucas. Assim, a gente já está se encaminhando para o final, né? Assim, eu imagino. E aí, se você quiser comentar um pouquinho sobre isso, e aí, se a gente não tiver mais perguntas, a gente pode se encaminhar mesmo para o encerramento. Bom, o Danilo mora numa cidade, você também, né, Carol? Na cidade de Ouro Preto, Mariana, cidades mineradas historicamente, essas 300 anos de mineração, pelo menos, né? E é impressionante isso, né? Você vai em Mariana, eu fui logo algumas vezes depois do desastre que aconteceu, eu fui para lá, e é o comércio com placas, né? Volta Samarco, né? De como essa relação de dependência se construiu ao longo dos anos. O especialista em dependência, né, na mineração é o Tadzo. O Tadzo ele estuda essa dependência, né, através das relações de trabalho, enfim. Mas é incrível isso como acontece, né, porque eu fui no evento que o prefeito de Mariana defendeu, né, a empresa depois de tudo que aconteceu. E é uma dependência, porque por mais que tenha o turismo nessas regiões, Ouro Preto mais do que Mariana, né, mas o turismo não vai, né, dar conta de toda a economia da cidade. Né?
Então, assim, é uma dependência que ela é construída para isso mesmo, desde criancinha. A Carla falou da CBA aqui, mas lá é muito mais intenso essa relação com as escolas, né? O sonho de várias pessoas é trabalhar nas mineradoras, assim. Então, eu faço um paralelo com a Revolução Verde, né? A Revolução Verde na agricultura trouxe o pacotão tecnológico, né? Mas mais do que isso, ela mexeu muito com a cabeça dos produtores rurais, né? Quando você fala em transição agroecológica, sem veneno, sem adubo, mas não dá, não tem como. Então, assim, mais do que o pacote tecnológico, a Revolução Verde mexeu com a cabeça das pessoas, né? E na mineração é a mesma coisa. Ela mexe com a cabeça das pessoas desses lugares, no sentido de que o modelo a ser seguido é ser engenheiro da Vale. O modelo a ser seguido é trabalhar, né, na mineração. Então, isso é muito difícil, né? E, assim, é um debate que, na disciplina que ele está administrando agora, a gente estava discutindo isso, que é um tema, é um desafio, um tema de pesquisa necessário para se pensar alternativas econômicas nessas cidades, porque o minério vai acabar uma hora, né? Mais cedo ou mais tarde ele vai acabar. Itabira, por exemplo, a já anunciou que vai sair de lá mais cedo ou mais tarde, onde ela nasceu, né? Então, assim, quais alternativas econômicas para essas cidades, né? Isso é um debate que tem que ser feito, tem que ser construído, está em aberto ainda, né? Outro debate que está em aberto, que a gente está construindo, né, é sobre territórios livres da mineração. A importância de se estabelecer alguns territórios onde não há mineração. Mas aí vem aquele problema da dissociação de solo e subsolo, né? A legislação do solo é uma, do subsolo é outra. E aí tem conflitos, enfim. Tem vários debates aí no meio para se fazer. Eu vou já partir dos agradecimentos, então, né? Assim, agradecer. Eu acho que esses espaços de debate do nosso programa são importantes para a gente pautar as pesquisas que estão sendo construídas, né? Eu acho que é super válido, no presencial vai ser muito mais legal, né? Eu acho que a gente tem tudo para debater dados em construção, porque a gente corre esse risco aqui, porque a gente pode correr esse risco aqui, né? A gente está aqui para debater com os colegas, a gente está debatendo o que está sendo construído, né? E indicar caminhos de pesquisa que a gente quer seguir, né? Às vezes eu posso ter o apoio da Carol no trabalho, né? Por exemplo, geologia, eu não entendo da análise geológica em si, né? O Edgar chegando agora, talvez, né, a gente possa dialogar mais. Então, eu acho que é importante esse trabalho e esse contato, esses debates, que se tornem mais frequentes, né? Então é isso, gente. Muito obrigado pelos que estão aqui. E vamos seguir, né? Estou aberto aí para a construção desses outros espaços e desses diálogos necessários aqui. Obrigada, Lucas. A Carla fez uma pergunta da última hora aí, 45 do segundo tempo. Acho que você pode tentar falar um pouquinho. Ela fala que ela trabalha numa empresa de pesquisas de mercado e uma coisa muito presente é justamente a geração de emprego. Cidades como São Sebastião da Vargem Alegre, que foi o exemplo recente que ela visitou, embora tivesse as críticas aos impactos, não conseguiam ser contra a atividade mineradora, justamente pelos poucos empregos que possuíam e boa parte na mineração. E aí ela fala como lidar com isso, né? Como lidar com essas pessoas. Eu vou dar um spoiler. Eu faço lá dela, tá? Eu vou dar um spoiler aqui, porque o Gustavo ia trazer alguma coisa nesse sentido, eu acho. Ele está fazendo um artigo que vai sair, né? Ele me passou os dados para eu ver, analisar, sobre Itamaraty de Minas, cara, que é outra cidade aqui na região que foi muito tempo minerada, né? E ele vai comparar justamente a geração de emprego, né? Quando a mineração começou e agora que ela está saindo da cidade. E ela vai ver que não aumentou. Você tem um aumento inicial, né? Contratação de motoristas e tal, mas depois esse aqui não aumenta, ele cai, né? Na verdade, ele cai porque quem vem trabalhar na mineração, os engenheiros, ninguém mora lá, não é da cidade. Então, ele fez esse comparativo da década de 90 até 2020. Ele, um professor de arquitetura, eles estão com esse artigo, acho que enviaram para uma revista já, e aí o Gustavo pode dar mais detalhes disso, mas o argumento não gerou empregos que se tornem sustentáveis ao longo do tempo. Você gerou inicialmente alguns empregos, mas quando você compara a população economicamente ativa, o desemprego aumentou, porque muita gente do campo foi expulsa, que a gente tem uma região que é basicamente de agricultura familiar, né? E que tem muita gente morando no campo, e essas pessoas saíram do campo porque foi minerado o campo, né? Nessas áreas. E foram para a cidade, então o desemprego aumentou. Foi essa a conclusão, o argumento que ele chegou. Mas ele poderia falar melhor sobre isso, então não vou dar spoiler não, porque eu não escrevi o artigo, foi ele que escreveu.
Tá certo, Lucas. Muito obrigada. Obrigada aí, Carla, as participações aí no chat, Danilo, Léo, Isabel. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui, pelo adiantar da hora. Agradeço demais, Lucas, pela sua explanação e, sobretudo, pela sua generosidade, né, em estar aqui trazendo esse assunto e esclarecendo para a gente questões tão cotidianas, mas que nos passa batido. Sucesso aí na sua frente de pesquisa aí. Gostaria de fazer um convite para a mesa da tarde. À tarde teremos os professores de climatologia, né, a professora Cássia e o professor Edson, trazendo também pesquisas e temas que estão aí povoando as suas atividades. 2h da tarde, por esse mesmo link, tá? Aguardo todo mundo. JJ, se você quiser falar umas palavras finais aí, fique à vontade. Não? Então é isso, pessoal. Obrigada e até mais tarde. Obrigado, pessoal. Parabéns a todos envolvidos. Valeu, Léo. Valeu, gente.